Todos, preste bem atenção no que vamos estar expondo, reforçando aquilo que já foi pregado durante essa noite, que está escrito lá em João capítulo 8, a história que acabamos de ver com os nossos próprios olhos, uma história verídica, uma história impactante de amor, de perdão, de sacrifício e tudo mais, tá bom? João capítulo 8 diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse uma famosa frase que nós bem conhecemos nessa história: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire a pedra contra ela. Tentando e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peques mais. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença. Te louvamos ao Senhor por tão grande realeza, por tão grande amor, por tão grande fato que o Senhor ocasionou ali na cruz do Calvário, demonstrando em vida o quanto o Senhor ama, demonstrando em vida o quanto o Senhor é benigno e misericordioso. Que essa palavra inflame os corações, que essa palavra possa adentrar em cada lar, em cada vida, para que haja transformação, para que haja abandono do pecado, para que haja vida em meio à morte, liberdade em meio à escravidão, luz em meio às trevas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Queridos, nessa noite, nós acabamos de ver uma maravilhosa peça teatral, mas muito mais sublime do que essa peça foi o fato de ser verídica, de ser algo que muitos de nós conhecemos, que muitos de nós sabemos intelectualmente o que ela representa, mas não paramos para analisar em seus detalhes o quanto ela fala da nossa vida cotidiana, o quanto essa passagem, o quanto essa história fala aos nossos dias, porque todos nós somos cotados como juízes das pessoas, todos nós somos experts em querer acusar e não querer que a misericórdia de Deus seja estendida àqueles que consideramos
grandes pecadores, ou alguém mais pecador do que eu. Meu pecado não é muito maior do que o daquele fulano que matou, que roubou e agora está preso. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz nada de errado, e quem faz errado é quem merece ir para o inferno. Eu mereço ir para o céu. É assim que muitos se comportam, que muitos se acham que são dignos da graça e da misericórdia de Deus. Mentira! Cuidado! Isso é um engano do pecado, um engano do diabo, um engano desse mundo tenebroso e maligno. Naqueles dias, Jesus estava a cumprir a sua missão, e as pessoas queriam pegar Jesus em alguma palavra escorregadia. Então, tudo que Jesus respondia, tudo que Jesus falava, era com muita profundidade e com propósito. Então, naquele dia que ele estava no templo, ensinando, de boa lá, tudo tranquilo, de repente, chegam pessoas, juízes, querendo acusar uma mulher, só porque na lei de Moisés deveria ser condenada em pena de morte. Mas o maior propósito deles era pegar Jesus para dizer: tá vendo? Você não disse que é o Messias, então você é um mentiroso. Apesar daquele momento ser de angústia para aquela mulher, achando ela que era o último suspiro da vida dela, mas ela não esperava alguém tão poderoso, mas tão grandioso, mas cheio de misericórdia no coração, disposto a perdoar o arrependido, o contrito de coração. Essa aqui, nessa passagem também, aqueles que estavam acusando também eram pessoas que se consideravam nobres, pessoas boas, pessoas que se consideravam justas diante de Deus, pessoas que se consideravam maravilhosas, boas, que não tinham nenhum pecado grave, por assim dizer. Mas Jesus os surpreende de maneira maravilhosa, dizendo que aquela pessoa que se acha boa, que se acha a maravilhosa, que se acha bonita demais, seja a primeira pessoa a matar, a iniciar um processo de execução na vida daquele outro que para eles pecou gravemente. Foi um pecado de adultério, de pessoa que se relacionou com o esposo de uma outra pessoa. Mas naquele instante, a consciência pecaminosa daquelas pessoas foram por água abaixo. Eles se olharam assim: rapaz, não dá para mim não. A resposta desse aí foi pesada. Mas eles não se arrependeram. Eles não quiseram nenhum compromisso com Cristo. Eles preferiram seguir o caminho deles. Deixaram as pedras naquele momento, mas estavam disponíveis para acusar mais e mais pessoas que pecassem mais grave do que ele. E aquelas pessoas, elas sentiram um remorso, elas não se arrependeram de seus pecados, apesar de Jesus mostrar para eles que o pecado habita no coração desde a meninice. Eu posso afirmar isso. Quando você tem uma criança, você precisa ensinar a ela o quê? O que é ruim ou o que é bom? O que é bom de fato. Porque se você ensinando aquilo que é bom, ela vai aprendendo aos trancos e barrancos, porque ela é má por natureza. Ninguém manda a criança desobedecer, mas sim, ela desobedece por causa de uma coisinha chamada pecado, natureza humana pecaminosa. Fulano, não faz isso não. Aí ela vai e faz. Mas eu disse que não, se eu disser que sim, faz ou não faz? Então, também a nossa natureza pecaminosa, perversa,
faz com que todo este planeta esteja do jeito que está. O mundo é mau porque o homem é mau. E assim, queridos, não há nenhum bom sequer, a palavra de Deus diz, lá em Romanos 3, 23, a palavra do Senhor nos confirma que o homem, seu estado de pecado, ele não tem como fazer algum bem para que seja salvo. Essa mulher, ela não tinha como retribuir para Jesus para ser salva. Ela não tinha como, porque as obras dela eram más, eram pervertidas. Igualmente, aquelas pessoas que estavam se achando justas demais. Essas pessoas aqui, duas categorias. Uma pessoa grandemente pecadora e outras pessoas grandemente justas, entre aspas. Pessoas que se achavam que não eram pecadoras, mas eram mais terríveis do que aquela própria mulher. Então, queridos, essa mensagem que Jesus fez questão de deixar escrito através do seu apóstolo João, nos mostra que temos muito, mas muito, a depender da misericórdia e da graça do Senhor. É tanto que ele e ela a sós, ele não disse, vai viver a tua vida do jeito que tu quiser, que eu te amo. Não, ele disse, mulher, vai, mas não permaneça nessa iniquidade, neste pecado, porque o pecado, o salário dele é a morte. Ele disse que não a condenaria, sim, mas ela precisava demonstrar frutos de arrependimento, se arrepender de fato de toda a sua natureza perversa, para não permanecer naquilo mesmo que a condena. Meus queridos, eu posso dizer para você que este grande pecador aqui, que está falando, que essa voz que está chegando ao seu lar, sou também um grande pecador, tão quanto esta mulher. Porque eu vim de um contexto extremamente tenebroso, pesado, lá do bairro de Santo Amaro, no Recife, e lá participando daquelas nojeiras, das festanças, dos traficantes, representando nos bailes funks, as gangues, as favelas do Recife. Também presenciei amigos morrerem enquanto pichávamos os muros das pessoas de madrugada. Presenciei pessoas que estavam marcadas para morrer e eu não poderia fazer nada para livrar aquela pessoa. Já também consegui pegar amigos, abraçar com eles para que outros não o matassem, porque aquelas pessoas que queriam matar me consideravam muito naquela comunidade. Também nos jogos de futebol do Santa Cruz, a torcida organizada, Inferno Coral, já está dizendo tudo. Então, participava também de tanto quebra-quebra, de guerra de gangues e de destruição nos jogos e principalmente em clássicos. E disso e tantas coisas mais, o Senhor me livrou, me libertou no dia 26 de setembro de 2007. Uma data marcante, uma data que eu não queria. Eu estava disposto a outras coisas, mas não estava disposto a servir a Cristo. Esse negócio de crente, negócio chato, os crentes ficam com a Bíblia debaixo do braço, cantando, indo para as praças, pregando para os outros na rua. Mas eu havia perdido muito tempo da minha vida. E aos 16 anos de idade que fui alcançado, eu olhei para trás assim, nossa, quanto tempo perdido. Tantos colegas morreram na época. Tantos colegas que preguei o evangelho para eles
E eles: não, eu preciso fazer minhas cobranças, eu preciso ainda invadir aquela favela, porque fulano matou meu primo, porque fulano matou o cicrano. E essa pessoa morria, essa pessoa tinha oportunidades de ouro, mas infelizmente foi tragada por sua própria cobiça, por seu próprio pecado, pelo diabo, pela morte. E assim estava o estado desta mulher, necessitada de misericórdia. E assim também falo para você: eu e você precisamos da misericórdia de Deus para sermos conservados em vida. Mas para que ser conservado em vida? Para que receba Jesus nessa noite, para que receba Cristo enquanto você está em vida, porque daqui a pouco você pode ter um ataque do coração, ou amanhecer morto, e como é que vai estar a sua vida diante de Deus? Não confie em si mesmo, não confie na sua justiça, ela não vai lhe salvar. Não confie em Deus nenhum nesta terra. Não confie em coisa nenhuma que você se apegue como amuleto, porque isso não vai salvar a sua vida. Somente em Jesus. Até a própria Maria, quando recebeu a notícia do anjo Gabriel, ela disse assim: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. E outra vez ela disse assim para o pessoal da festa de casamento: olha, fazei o que ele vos disser. A própria Maria era serva de Jesus. Ela mesmo recebeu Jesus em sua vida. Ela, como eu e você, um ser mortal, precisou de Jesus para ter a vida eterna. Porque Deus prometeu, queridos, a Eva, lá quando eles pecaram, Deus chegou até eles e disse, Gênesis 3,15, quando Deus se dirige à serpente e à mulher, e diz assim, vamos abrir, né? É melhor ler do que citar e errar algum versículo. Quero citar certeiro, como foi aqui nessa passagem de Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando, prometendo para a serpente, mostrando para ela, mostrando para o diabo que não teria vez para ele, para os propósitos do inimigo, mas sim a mulher teria um descendente. Deus prometeu lá no início, ou seja, Deus preparou tudo, toda a história. Deus conduziu a história, preparou Jesus, um corpo especial para nascer de uma virgem. E Deus prometeu a uma mulher, Jesus nasceu de uma mulher, e Jesus aqui se deparou com uma mulher. Veja o papel importante da mulher na história, de gerar vida, de transmitir vida. E Jesus não condenou aquela mulher, mas expressou a sua misericórdia por seu grande amor que ele veio aqui. Então, presta bem atenção, se a própria Maria, ou a Maria Madalena, segundo a tradição, esta mulher que recebeu a garantia, o perdão, a vida eterna, presta atenção, essas tantas mulheres que viram Jesus, o receberam em vida. E Ele está aqui nessa noite para que você também receba esta vida eterna. E assim, presta bem atenção, se aproxega aí os crentes dessas pessoas. Se você quer conversar alguma coisa, fale.
Expõe a sua curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida. Fale com algum dos nossos irmãos que queiram falar com você, que queira tirar aquilo que está travado no seu coração. Às vezes a gente quer perguntar, quer tirar umas dúvidas, quer saber mais. Então, estamos disponíveis para apresentar mais, ainda mais, falar desse Jesus Salvador, que não só foi um homem que esteve vivo e que agora está morto. Ele esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos, para todo sempre. E um dia retornará, raiando por essas nuvens, rasgando os céus, para trazer para si aqueles a quem ele elegeu, aqueles a quem se rendeu aos pés da cruz, aos pés de Cristo Jesus. E um dia em 2007 foi o maior e melhor dia. E assim você tenha esse melhor dia da sua vida, quer receber Cristo no seu coração, na sua vida, para que haja transformação de vida. E em nome de Jesus, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Amém.